Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e bem-vindo a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. A história de hoje é muito interessante. Eu quero saber o que você fazia aos 9 anos de idade. Pois é, o Pedro Okagawa Braga, ele criou a sua própria marca de café, a Pedro Eco. Então eu vou receber ele e a sua mãe, Adriana Okagawa Januário Braga, para conhecer melhor essa história. Pedro, Adriana, sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde, obrigada. Bom, eu quero começar então perguntando para vocês dois, na verdade, qual que é a relação da família com o café? Como que vocês têm essa proximidade? Tem alguém que é apaixonado por café? Como que começou essa história? Bom, eu sempre gostei de café, né? Eu não tinha ainda tanto conhecimento sobre cafés especiais, sobre métodos, torrefação, o que a gente tem estudado agora, né? Agora que o Pedro se interessou também, então estou aprofundando mais. Então, eu tomava ali o cafezinho de todo dia, como todo brasileiro, mas agora que a gente mais entrou no ramo, e isso veio, na verdade, porque a gente tem um amigo é, próximo da gente que está trabalhando com isso, né? Ele tem uma torrefação que possibilitou a gente ter o negócio e aproximou mais agora dos cafés especiais e dos pequenos produtores. Legal. E Pedro, eu quero conhecer então um pouquinho de você. Conta como é que foi aí que surgiu esse interesse pelo café, que você resolveu criar aí a sua própria marca de café. Primeiro, como surgiu a marca, a gente não começou com café. Eu comecei vendendo copos de casca de coco, que eles eram ecológicos, porque muitas vezes o pessoal descarta, né, as cascas do coco. E ele também é biodegradável, então você consegue deixar ele na natureza que vai estar tudo bem. E como é que Aí foi então que você depois, chegou no café aí? aí o café, ele veio depois que o meu pai foi na cafeteria e uma torrefação desse amigo nosso que a gente tinha falado. E aí a gente perguntou se ele conseguia fazer um lote personalizado pra gente. Aí falou que sim, e aí a gente começou com um pouco de café. Aí depois, até agora, eu tô vendendo o café. Eu acho que tem essa questão, né? Ele já tinha essa vontade de empreender, já tinha essa vontade de vender. Então, o copo de coco foi a primeira coisa que ele fez, e por isso que o nome é Pedro Eco, né? Que ele também tem muito essa coisa da natureza, pegada ecológica. E a gente viu, né? Se interessou pelo café porque eu gostava, e também porque é um produto que está em alta, né? E ele poderia vender com a própria marca. Então, nós criamos esse lote, é o pessoal lá da garagem do café, ele criou um lote especial para o Pedro, né? Que, que a gente conseguiu começar a vender o café Pedro Eco. E como que tem sido essa relação, então, de vocês aí, né? A Adriana também vendo, você falou que já tinha o Pedro sempre teve esse viés empreendedor, né? Então, como que tem sido a relação aí da família com essa marca de café? Como que tem sido as vendas? Conta um pouquinho pra gente. É, eu acho que a gente tem tentado, né? A gente tem como o Pedro ainda, o foco principal dele são os estudos. Eu trabalho com vendas, meu marido trabalha com vendas, eu tenho parte da minha família também que trabalham com vendas, né? O Pedro tem muita vontade de ter a loja virtual, mas uma loja para fazer as vendas, porque hoje as vendas são todas feitas via WhatsApp, os pedidos são feitos via WhatsApp, então a gente precisa de ter o atendimento mesmo pessoal. A gente tem um interesse, uma vontade de fazer a loja virtual, que faria o processo mais mecânico, porque como nós não temos muito tempo hoje, né? Eu falo, Pedro, ele estuda, eu auxilio ele em algumas atividades e no tempo livre que ele tem, ele pode se dedicar à marca dele também. Então, é, não sei se eu consegui responder aí já tudo, mas a gente tenta dividir o tempo para que não prejudique a escola e também
não prejudique as nossas outras atividades. A gente está tentando fazer um plano de negócios para ter esse e-commerce para ele poder vender para atingir um público maior. Mas a gente já está fazendo entregas também fora da cidade. Isso o Pedro mesmo já consegue fazer comigo. Ele produz as etiquetas, a gente despacha para outras cidades. Legal. E Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho então. Você falou que não começou aí, né, com o café, mas aí a sua mãe também comentou que vocês foram estudar, foram aprender. Conta pra mim como que foi então esse aprendizado sobre esse universo do café. O que que você mais gostou? Quais têm sido os desafios? O que que você mais tem usufruído aí desse universo tão amplo que é o café? É. O que eu mais gosto assim é que o café especial, ele tem bastante coisas. Porque ele tem a doçura, a acidez, e ele também tem as notas sensoriais, né? Tem alguns cafés que podem ter gosto de pamonha. Tem um que é muito bom. Tem um gosto de pamonha. E como Cada que são os café, cafés que você vende? Que sabores que tem? Conta pra gente, pra deixar a gente com vontade de atualmente experimentar. que eu vendo, ele é um pouquinho mais forte do que os outros. Mas lembrando, forte não é queimado. É, É, eu acho que assim, eu gosto de um café um pouco mais forte. O Pedro, ele começou a tomar café agora, né, recentemente, e ele já não, ele gosta dos frutados, ele gosta de descobrir, né, no paladar. O que nós estamos comercializando, eu posso falar que é um café mais clássico, né? Que até porque eu mesma não tinha esse paladar, e agora que a gente está começando a procurar até novos fornecedores que tenham os cafés com características diferentes. Então, tá sendo divertido. A gente está se divertindo, a gente está sempre experimentando quando a gente vai para lugares diferentes. Hoje a gente está numa cidade diferente também aqui, e a gente já foi nas cafeterias, provou cafés e estamos apurando o nosso gosto até para a gente poder ampliar nossa linha e oferecer, né? Como vocês sabem, Notícias Agrícolas, eu acho que o forte é a gente conseguir encontrar o produtor, porque nós não temos a própria produção própria, conseguir encontrar o produtor certo, né? é. Muito A gente legal. está aí na moda, né? Acho que como todo brasileiro, redescobrindo. E uma coisa que para mim é muito interessante, que talvez o público em geral, né, como eu era antes, a gente não dá tanto valor ao café especial, não dá tanto É, valor ao produtor, mas é porque a gente não conhece. A é. gente não conhece os diversos tipos, a gente não para apreciar e perceber essas nuances do café, as notas sensoriais e tudo mais. Por exemplo, esse daqui que é o café Pedro Eco, ele tem notas de chocolate amargo, caramelo salgado, que esse daqui ele é um pouco mais intenso do que os cafés tradicionais. Muito legal. Então agora vocês são Esse apreciadores do café especial, né? é Isso. que você sabia que o café tradicional, ele pode ter algumas impurezas, que nem resto de folhas secas do pé, também pode ter uns pedacinhos de galho, grãos com defeitos, grãos verdes passados, pode ter tudo isso. E E o café Pedro, especial não tem, né? É, o café especial não tem, ele é selecionado e também tem um método certo de preparo. O café Pedro Eco são 10 gramas de café para 150 ml de água, que aí a gente extrai os melhores sabores do café. Também é muito importante, quando você for preparar, não passar de 3 minutos, que aí assim o café ele já começa a soltar uns sabores desagradáveis, que nem amargor. E isso a gente não quer no café. A gente só quer os sabores bons. maravilha, Pedro. Uma aula, então, aí para quem está nos acompanhando de como apreciar um bom café. Muito bem, Pedro. E eu queria que vocês falassem, então, aí quais têm sido, né, os principais desafios também de levar aí, né, esse empreendedorismo para frente, e também os planos futuros, então, aí do Pedro Eco com o café. Eu acho que a gente tem o café especial está em alta de popularidade.
mas a gente tem um lado negativo que é a alta do preço, né? Todo mundo acompanhando e quando a gente envolve o café especial, que a gente sabe que tem um manuseio, é feito por geralmente pequenos produtores, e isso envolve um custo um pouco mais alto, que infelizmente às vezes não consegue chegar a uma população em geral. Então, as dificuldades que a gente tem está relacionado à distribuição, né? A gente encontrar aqui um bom canal de distribuição, um bom fornecedor e para a gente aumentar a nossa recorrência, né? A maioria a gente tem adquirido consumidores novos, mas não tendo tanta uma recorrência, a gente está pensando em implementar o e-commerce mesmo, as vendas através da internet aí por sites. Que aí o cliente, ele também já consegue ir, é mais prático, não precisa ter um tempo de espera. Que, por exemplo, quando eu tô na escola, aí o cliente ele não consegue ter a resposta, né? Mas aí, por exemplo, no site, ele já vai e compra. Aí, quando eu chego, já estudo, faço tudo. Aí a gente consegue ir lá e mandar para a transportadora. Então, assim, é um fluxo bem mais rápido. Que o nosso fluxo hoje, como a gente faz a venda só pelo WhatsApp, é final da tarde, depois que o Pedro já foi para a escola, já fez todas as tarefas que ele tem, e eu também já fiz o meu trabalho, a gente entra lá, ele responde os clientes, a gente prepara para o dia seguinte, pedido que precisa enviar, faz todas as cobranças e tudo mais. Então, a gente tem pouco tempo, acaba ficando, às vezes, um pouco demorado. E eu queria, aproveitando esse gancho que vocês falaram da escola, Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho, então, como que tá essa relação da família de incentivar, de fato, esse lado empreendedor, né, do Pedro, mas também mostrar a importância dele continuar, né, na escola. Então, como é que tá o andamento da família para incentivar o sonho, né, e também aí os estudos? Eu acho que a gente pode até falar que a escola teve um fator grande aqui, né? Porque os próprios professores sempre incentivam, conversam. Quando ele começou o negócio, é muito bacana até ver, né? As professoras conversam com ele sobre isso, estimulam. O Pedro que ele que faz toda a parte de visual, né? Então ele fez as etiquetas, ele faz banners, faz questões, coisas de promoção com Canva. E o Canva, ele teve o primeiro contato na escola, né? Para fazendo trabalhos na escola, é o Albert que ele estuda. E ali ele começou, do conhecimento que ele teve para fazer uma apresentação na escola, ele já está fazendo toda a identidade visual dele e ele gosta bastante. Então, a gente encontrou, vamos dizer assim, esse respaldo da escola de incentivar, e ao mesmo tempo eu consigo controlar com ele o tempo que ele vai se dedicar aos estudos e o tempo que ele vai se dedicar ao negócio. O pai dele também ajuda com a contabilidade, né? Que o pai dele também trabalha com vendas. A gente está fazendo aí, a família toda incentivando o negócio, mas deixando sempre claro que a importância do estudo, de tudo, né? Ele está no ensino fundamental ainda, ele entender hoje, com a matemática da escola, conseguir entender custos, conseguir entender o que é o preço de venda e tudo mais. O que mais você quer completar, filho? Aí, ano passado, que a Albric sempre tem 2 eventos que os pais vão e veem o que aprendeu. Aí no começo do ano tem o que chama Pocket e no final do ano tem o que chama Albric Exhibition. O Albric Exhibition é no sábado e o Pocket é numa sexta. Aí, nesses 2 projetos, nas aulas de inglês, principalmente, a gente usou o Canva, que o primeiro contato foi lá na Albric, para a gente fazer as apresentações. E não foi a professora que fez, foi realmente os alunos. Então, a gente conseguiu ver como que funcionava. Então, foi bem legal. Ah, e como que você se vê, então, no futuro, Pedro? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, você está se apaixonando aí por esse universo do café, pretende seguir aí nessa carreira, o que que você espera, então, do seu futuro? Eu espero expandir as vendas, também
aumentar as compras recorrentes, também diminuir um pouquinho do custo dos produtos, né? Porque tá muito caro para ser mais acessível. Também fazer novos produtos para a gente atrair mais clientes. E também ter umas lojas físicas. Ou só uma, que eu acho que já dá. Aí, enquanto a gente for expandindo, ganhando mais clientes, fidelizando o cliente, aí a gente vai expandindo, né? Para mais Muito, lojas. muito Eu legal. acho que o sonho da loja física do Pedro é que você vê que ele é uma criança bem comunicativa e ele gosta muito de servir, né, o café. Então a gente tem estudado os preparos, se é prensa francesa, se é coado, se é expresso, É. e ele tem muito esse, acho que é um sonho dele poder apresentar o café dele e servir para os clientes e explicar as diferenças, né, filho? Acho que por isso que ele É. tem muita vontade de ter essa loja Que física. tem muitas diferenças. Você sabia que esse coador Melita, que é o normalzão que todo mundo tem em casa, ele já é diferente de um que chama coar. O Melita, ele tem um buraquinho menor, que é para um fluxo mais lento. E como a Melita normalmente não faz cafés de uma qualidade boa, né? Mas ela também faz cafés de qualidade boa. Aí pode ser por isso. Mas aí o coar, que já é um método aqui no Brasil, que ele foi inventado no Brasil, no Pernambuco, aí ele já é diferente, que ele tem umas ondulações. Isso serve para o filtro de papel ter menos superfície de contato com o coador. E assim a água perde resistência e ela tem um fluxo mais rápido no coador. E assim o café tem mais doçura. A gente está estudando mesmo, né? Você E pode ver que o é. Melita, ele é alemão, o coar já é brasileiro. Muito legal. Olha, de fato, aí você aí de casa tá tendo uma aula, hein? De como coar seu café, dos sabores. Pedro, eu tô encantada com o seu fascínio pelo café, com a sua clareza de falar por isso, assim. Eu quero agradecer demais a participação de vocês e você vir contar um pouquinho aqui da sua história. Pra gente finalizar, então, eu queria que vocês deixassem aí como que as pessoas podem conhecer, então, mais aí do Pedro Eco, do seu café, como que as pessoas podem ter esse contato. Hoje a gente tem já uma loja virtual, mas é uma loja É. apenas institucional. É. Pode digitar lá no Google Pedro Eco. É pedroeco.com.br, E mas a gente ainda não vende no site. lá a gente tem os A cafés, gente né? tem Fala lá um o pouco. catálogo de produtos, Isso. tem todos os produtos que a gente vende, tem algumas fotos torrando dos produtos também. E aí no site tem o link de contato pelo WhatsApp e até a gente conseguir colocar mesmo as vendas online. Muito legal. Vou estar na torcida aqui porque eu quero um dia experimentar então o café do Pedro Eco e ir na sua loja física e tomar aí um café coado por você para você me apresentar o método, combinado? Vai ser um prazer. Maravilha. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês aqui, viu? Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Café em Prosa. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Espero que a gente volte aí no futuro com muitas novidades. Com certeza, eu também espero. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. Falei que a história de hoje era interessante, né? Fica aí com essa fofura do Pedro, esse menino que já tem aí, você tem apenas 9 anos e já tem aí um viés empreendedor e já aprendeu a se apaixonar pelo nosso cafezinho, né? Em breve, então, espero que todos vocês também tenham a oportunidade de tomar esse café coado aí pelo Pedro e conhecer mais sobre as histórias dos cafés especiais. Agradeço sua atenção até aqui, desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima.